Pessoal, boa noite. A gente está entrando aqui pelo Instagram para conversar com o Roberto Matoso. Nossa 14ª live. Vamos ver se eu consigo fazer a conexão. Ele está fazendo uma pequena introdução no Facebook, porque a gente já entrou ao vivo lá. E aí vamos ver aqui o que acontece. Agora eu acho que vai. Agora sim. Agora vai. Agora vai. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês, tá? Oi, Roberto, tudo bem? Olá, pessoal! Tudo bem? Tudo bem? Agora sim. Bem-vindos. De trás para Bem-vindos. frente, Trás Maciel, pra frente aqui. Luciana, Maciel, Damascásio, Duda Luciana, Rocha, Duda Rocha, Fotos, André, Gemora Fotos, André, Andréia, Alain, Mari Bragas, Aurélio, um dos Marco grandes Aurélio, um dos convidados grandes convidados de vai dar o hoje, vai dar o depoimento, depoimento. Márcia da Márcia Austrália. da Austrália, Gente, muita gente boa aqui, que grande presença. doutora. No Instagram. Estamos no Facebook também, em paralelo. Entrando no Instagram. Tá ficando muito bom. Tá ficando muito bom. Francine, tem como Francine, tem como baixar um dos baixar um dos seus celulares Facebook de preferência. Facebook de preferência. Ou botar Vê se funcionou agora. Melhorou. Show. Melhorou? Então vamos lá. Sandra da Naná. Peraí. Naná da Bahia, Acho que o eco melhorou agora. sempre presente. Não, vai melhorar agora. Vai melhorar agora. Vai. Atenção, acho que o Neco vai melhorar agora. Aí, agora foi. Show? Melhorou. Então vamos Agora lá. foi. A live hoje é única, inédita, e é uma live de despedida. Nós temos essa notícia, surpresa, que como tudo na vida tem prós e contras. Então, é a 14ª live de 2 séries de 7 lives. A primeira série foi a Arte da Relação e Comunicação 360 graus. E essa segunda série de 7 lives também se chama Reinvenção de Carreira e Orientação Vocacional. O grupo está crescendo rápido. Mas, Roberto, só vemos sua cabeça. Isso quer dizer o quê, Márcia? Em geral, eu fico realmente só a cabeça para ficar perto do áudio. Você está vendo a Francine também no andar de cima aqui. Antônia Alves, muito bem-vinda. Melhorou. Obrigado, Márcia. A galera colabora, né? Já é tudo... É um timão. O Wallace Monerá. Será que é da família Monerá que eu amo? Da Cristiane Monerá, esposa do Renato Ailmer. Evangelina Monerá, minha dentista, ortodontista, celebridade aqui em Niterói. Espaço Petiscos, acabei de falar. Gente, muito legal, o grupo crescendo rápido. Então, o que vamos ter hoje? Despedida, live de encerramento da segunda série e também vamos dar um intervalo nas lives por um motivo que a Francine também vai contar. Mas temos 2 convidados ilustres que vão dar depoimentos de tudo que eles aprenderam aqui nas nossas lives. Elisa Queiroz e Marco Aurélio. Já eu conto o currículo deles abreviado. Francine, conta o motivo do intervalo da nossa live. Oi? O motivo do intervalo da nossa live, da pausa Sim. temporária. É porque o volume está meio baixo aqui para não dar eco e aí eu não escutei a pergunta. Tá. Então, o que acontece é o seguinte, nós fizemos 2 sequências, né, na verdade, falando sobre relacionamentos, falando sobre trabalho, né, sobre, enfim, sobre várias situações aí para a gente conseguir lidar melhor no dia a dia com as nossas carreiras, os nossos relacionamentos interpessoais também. E o motivo que a gente vai dar uma pausa é justamente porque a gente gostaria de colocar isso de uma maneira mais personalizada agora para as pessoas, porque em público fica muito complicado para a gente conseguir abordar as particularidades de todo mundo, né? Então, a ideia daqui para frente, já que foi gerado um conteúdo que está disponível no Instagram, está disponível no YouTube também, do Roberto Matoso, é que as pessoas, a partir de agora, acessem a gente no particular, para que a gente comece a fazer algum tipo de trabalho, né, desenvolvido de uma maneira personalizada. Isso aí.
Então, na nossa experiência, há um tempo de colher teorias, conceitos, e vocês tiveram 14 lives, né? Quer dizer, muito conceito entregue aqui, com revisão, com quiz, com depoimentos de quem conseguiu colocar na prática, como teremos de novo hoje, dos participantes assíduos. Teve prêmios para quem acertou das respostas. Agora é hora de personalizar, de construir um caminho, como chamam tailor-made, né? Como o alfaiate, faz uma roupa sob medida, customizado. É isso. Então, na nossa experiência, eu sou treinador, sempre fui, de grupos, empresas, líderes, equipes, alta performance, mas também sempre treinei individualmente, treinamentos terapêuticos, e eu vejo que há um mundo, quando é individual, que se abre, que a pessoa pode se abrir, confidencialidade, e vai tirando os nós, as travas, e também vai colocando ordenadamente o potencial. Então é isso que a gente propõe. Todo mundo que participou das lives tem direito a uma sessão cortesia comigo, uma sessão de entrevista com a Francine, conhecer bem o trabalho dela, que tangibiliza. A gente tem essa complementariedade, que está até aqui visualmente, né, Francine? Comigo é de dentro para fora, de se conhecer e entender qual o caminho para se colocar na vida ou para ampliar o novo caminho profissional e pessoal. E a Francine, com todo o trabalho de conteúdo visual, audiovisual, né, identidade visual e campanhas, slogan, folders, vídeos, ela pode divulgar profissionalmente e criar um conceito, uma imagem, tangibilizar esse novo caminho descoberto. Trabalhe comigo, ok? Muito bem. Temos então. Eu quero falar um pouquinho dos nossos 2 convidados ilustres hoje, que é o seguinte: Elisa Queiroz. Por acaso é minha irmã, né, gente? Isso já bastaria como um presente de Deus para mim. Mas Elisa, ela é um case do que a gente quer mostrar aqui o tempo todo, em todas as lives, do potencial humano, da multifuncionalidade, né? Então a Elisa levou 2 carreiras completamente diferentes em paralelo a vida toda. Elisa Queiroz, que está entrando aqui. Oi, Elisa, tudo bem? Ela estou com grande estilo. Bom, mana, estava apresentando você para a turma, que é o seguinte: Elisa foi executiva, alta executiva, líder de equipes, numa das maiores multinacionais do mundo de tecnologia. Viajava para o exterior e para o Brasil a trabalho. Em paralelo, ela conseguia conduzir uma carreira dupla carreira musical. Ela era cantora, compositora, com parceiros e solo, num CD solo, 2 CDs solos, né? Feito com nível profissionalíssimo. E ela também era integrante do belíssimo quinteto vocal Arranco de Varsóvia, premiado, Prêmio TIM, DVD premiado. Com Cartola, músicas do Cartola, Ivan Lins, Martinho da Vila, ok? Elisa já estava aqui curtindo, ok, mano? Desculpa que eu não tinha te visto. Então, nós vamos chamá-la daqui a pouquinho. O segundo, então a Elisa participou das lives, mas também já conhece meu trabalho há muito tempo, não é? E o Marco Aurélio, que se tornou o meu novo amigo de infância. Dessas pessoas que o Vinícius de Moraes disse, né? Os verdadeiros amigos não se fazem, não se constrói essa verdadeira amizade. Eles se encontram nessa vida. E o Marco Aurélio foi assim, com toda a bagagem dele. Ele é uma pessoa muito simples, um eterno aprendiz, que é o que faz dele grandioso como é. Por quê? Marco Aurélio é um coronel aviador da Reserva Brasileira, um consultor atualmente em segurança pública e gestão de energia, trabalhou no governo federal, no Ministério da Educação e fez um curso nas Forças Aéreas Americanas, um curso nos Estados Unidos, na USAF, um curso amplo, né, de estratégia política. Então, tem muito para contar na biografia dele. Como se não bastasse tudo isso, Elisa e Marco Aurélio são pais, têm filhos, né? E tiveram que gerir em paralelo também casamento, casa, família, né? E eu admiro muito por isso, se dedicam muito. Eu tive o prazer também de conhecer na minha casa e na casa do Marco Aurélio a família dele, a esposa, os 2 filhos rapazes. Então, são pessoas que, né, têm algo para também compartilhar com a gente. E eles vão contar o que eles aprenderam nas lives.
Eles não vão ser entrevistados apenas na vida deles, mas qual é a conexão, né? Que lições. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou convidar aqui, vou me retirar para receber aqui no meu lugar, né? A minha querida irmã. Com vocês, aqui no palco da live, a nossa, a sua, a minha querida Queiroz. Não, peraí, fiquei muito emocionado. Linda Queiroz. Não, errei de novo, desculpa. Elisa Queiroz. Vem com tudo, mana. Beijo. Eu volto daqui a pouco, tá, gente? Fica triste não, eu volto, fica tranquilo. Então, pessoal, a gente vai estar recebendo a Elisa. Deixa eu fazer a conexão aqui dela. Deixa eu achar a Elisa aqui. São duas linhas de transmissão, então a gente está aqui pelo Facebook, pelo Instagram também. E às vezes demora um pouquinho. Elisa, como você tá linda! Me arrumei para esse convite maravilhoso, né? Imagina. Tô vendo, chiquérrima. Tudo bom, Francine? Tudo, e você, tá boa? Tô boa. Tentando te adicionar aqui no Facebook. Aqui no Instagram a gente já conseguiu entrar, né? Tá. Agora vamos ver se a gente consegue aqui a conexão para a gente conseguir fazer, na verdade, a transmissão pelos dois canais, né? Tudo bem. Eu fiz o convite, tá? Tá ótimo. Como é que a gente Eu tenho que aceitar aqui no Face também ou não preciso? Também. Peraí, então, tá? Só um minutinho. Isso. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tô prestando atenção aqui para ver se eu fiz certo. Eu fiz. Você tá convidada, tá? Enquanto ela faz a conexão aqui do Facebook, pessoal, quero falar para vocês do Instagram, que é um prazer muito grande estar recebendo a Elisa, tá? Irmã do Roberto Matoso, uma pessoa mega conceituada, e não só conceituada, como também muito querida, que é final, e com certeza tem uma bagagem e tem uma experiência muito bacana em relação ao Roberto. O Roberto tá aí ainda? Eu tô vendo você no Facebook, Roberto. Você tá aí? Oi. Oi. Espera aí que eu tenho que aumentar aqui. Ir para o aplicativo do Facebook, acho que ela saiu do Instagram, tá bom? Acho que ela vai voltar daqui a pouco. Tá, não, com certeza. Inclusive porque eu estava dando as boas-vindas aqui para todo mundo. Tá entrando muita gente pelo Instagram. A Elisa tá aqui. Aí, pessoal do Instagram, eu só estou tentando fazer a conexão da Elisa aqui pelo Facebook, tá? Para a gente conseguir fazer a nossa transmissão simultânea. Ela já está convidada. E enquanto ela não... Acho melhor deixar a Elisa só no Instagram. É? Porque ela só tá com o celular. Aí não dá. Aí não dá. Tá. Então, olha só. Pessoal do Facebook, só um minuto, pessoal do Instagram, né? Pessoal do Facebook, vamos para o Instagram, quem puder, Francine_Zanardi, tá? Tá aberto ao público, porque aí a gente consegue assistir a Elisa lá no Instagram. Justamente por essa questão, né? Essa dificuldade de conexão. E aí a gente se encontra lá. Pode ser, Roberto? Pode? Então, eu vou encerrar a live aqui, tá? Agradecer a participação de todo mundo que está aqui pelo Facebook e convidar todos a irem até o Instagram, Francine_Zanardi ou Roberto Matoso, né? Tá bom? Beijo, Roberto. Até já. Tchau, pessoal. Então, encerrei. Bom, e aí, para quem está chegando agora também, eu quero avisar, eu acho que algumas pessoas já sabem, mas é interessante a gente estar falando também, que essa é a nossa última live da nossa sequência de 14. Foram vários temas falando sobre relacionamentos, comportamento no trabalho. E durante essa pandemia, com certeza, as lives foram feitas para o aproveitamento de todo mundo. E para a gente pensar um pouquinho melhor, para a gente interagir de uma maneira
mais conectada com todo mundo e com os ambientes também que vivemos, e sempre foi muito bacana, tá? A gente tem 2 convidados hoje, que é a Elisa Queiroz, irmã do Roberto Matoso, e o Marco Aurélio também, que é um grande amigo do Roberto, para falarem um pouquinho sobre a experiência deles durante essa sequência de lives. E eu quero agradecer muito mesmo, porque muita gente acessou, muita gente participou, e é um prazer muito grande, até porque essas lives foram feitas para vocês, né? E é um prazer realmente muito grande estar recebendo todos vocês aqui nessa nossa última live da série da pandemia, tá bom? A Elisa daqui a pouco está entrando aqui, vai estar conversando com a gente. Eu vou tentar ver se eu conecto ela também, que aí fica mais fácil para a gente... Aqui. Deixa eu adicionar para a gente conversar, bater um papo. Pronto, Elisa. Tudo bem? Ai, tudo ótimo. E tudo você? ótimo também, graças a Deus, né? Prazerzão te receber aqui agora, a gente poder conversar ao vivo, né? Pô, uma alegria para mim esse convite muito honroso, muito gostoso, né? Porque eu realmente participei de muitas lives, quase todas, né? Que vocês fizeram. E eu já falei isso para você e para o Roberto. Realmente eu acho que vocês criaram uma sinergia muito interessante de conteúdos, de estilos, cada um agregando de uma forma, né, nessa dinâmica aqui, que fica leve e fica muito didática. E eu queria dar os parabéns a vocês pela qualidade do conteúdo que vocês compartilharam. Vocês estavam falando disso aí na abertura. E realmente eu tiro meu chapéu e eu posso falar que eu participei de muitos treinamentos de comportamento, de liderança, de gestão, porque como meu irmão falou, eu trabalhei 26 anos na IBM, na área de consultoria, de tecnologia. Vida, né? É uma vida, é um prazo, né? Nesses anos eu pude renovar todas as práticas de liderança, de treinamento, de capacitação, né? Reciclagem de carreira dentro da própria empresa, porque quando você fala disso, que é reinvenção de carreira, às vezes é dentro da própria empresa. Verdade. Né? Você nem precisa mudar no meu caso, por exemplo, que tive uma formação de analista de sistemas e comecei a trabalhar na área técnica da IBM, mas aí já usando os perfis de comportamento, né, que é um dos temas que eu mais adoro dessa segunda fase das lives de vocês. É muito legal esses quadrantes, eles são muito ilustrativos para a gente se situar, né, Francine? Só para dar uma situada, eu acredito que muita gente que está aqui na nossa live assistiu, né? E o perfil de comportamento, só para a gente dar uma relembrada, foi a live que falava dos bichinhos, né? E que assim todo mundo se identificou. E entre os 4, o golfinho, o lobo, o tubarão e a águia, eu quero qual você se identificou e qual você se assemelha? Pois é, esse gancho aí é bom de pegar, porque eu acho que ao longo da nossa vida a gente percorre esses perfis com mais ou menos intensidade. É verdade. Né? Então, era isso que eu ia te contar. O que acontece? Eu fiz uma faculdade de análise de sistemas, né? Poderíamos enquadrar esse tema e essa perspectiva dentro do perfil lobo, mais meticuloso, né? O analista de sistemas tem que olhar detalhes, tem que saber procedimentos, né? Estruturas e uma visão sistêmica detalhada. Porém, já na mesma época, eu já cantava profissionalmente. O que sempre me levou muito mais para o meu perfil águia. A criatividade, o mundo da criatividade, né? Então, assim, eu acho que inicialmente, no início da carreira, eu tinha esses 2 perfis mais ativos e, pessoalmente, eu tinha um temperamento meio golfinho, né? Pela família, pelo traço de família e tal, de acomodação. Mas tudo isso junto no início, numa juventude, né? Tem a questão da idade, você vai definindo isso.
Aí, ao entrar numa grande corporação, cheia de padrão, tudo definido, estabelecido, um enquadramento muito grande, eu comecei a ativar muito meu perfil tubarão. A necessidade também, né? Necessidade, porque eu era muito nova, né? E a tecnologia bombando naquela época, e era um mercado, por exemplo, muito masculino. Os meus clientes eram prioritariamente homens mais velhos. Então, isso exigiu de mim precipitar um perfil tubarão, sabe? Para poder negociar de uma forma minimamente harmônica ou equivalente, sem que a minha idade, o meu jeito me colocasse em desvantagem, entende? Então, eu acho que isso tudo, se eu tivesse essa compreensão, até para poder conversar com os meus pares dentro da empresa, porque você tem que fazer acordos dentro da própria empresa para conseguir mover os projetos, né? Para conversar com os clientes, sabe? Entendendo esses perfis, com quem eu estou falando do outro lado, com o tubarão, com o lobo. Então, o que eu tenho que articular mais que vai capturar a atenção dele? Isso eu acho de uma riqueza. Então, eu acho assim que, voltando àquilo que eu estava falando, vocês estão entregando um conteúdo que eu passei por muitos treinamentos de recursos humanos de uma grande corporação. Eu tive bons conteúdos, mas vocês entregam conteúdo dessa mesma categoria, sabe? Então, eu parabenizo vocês, porque era só entrar aqui e ouvir, prestar atenção, tentar aplicar e ganhar um entendimento muito rico, né? E, sabe? Então, e agora, como vocês estão propondo que isso vá se assentando e que as pessoas busquem personalizar no seu próprio caso, porque é claro que aqui na dinâmica da live não dá para fazer caso a caso, né? O dia que... Acho que vocês até articularam isso da melhor forma. No dia que a gente estava falando dos perfis dos animais, o paralelo, as pessoas iam se identificando, iam colocando aqui, tentando se encaixar. Né? Isso é muito divertido, mas isso para aprofundar um processo pessoal requer um tempo, requer um aprofundamento, sem dúvida alguma. Então, esse é um assunto que eu gosto, e, por exemplo, aí já falando da minha fase atual, em que eu encerrei esse ciclo, né? O Alan, meu amigo chileno, está dizendo aqui, somos agentes de mudança entre gerações diferentes. É verdade, isso também é verdade, né? Isso é interessante. E agora, o que está acontecendo? Eu saí da IBM, saí em 2016, então completou agora 4 anos de uma outra fase de vida, que reúne uma outra característica. Um filho que já está ficando mais adolescente, quase adulto. Quantos anos? Onde eu tenho 17 anos. Já está encerrando a adolescência, né? Exatamente. Então, por exemplo, a lida com ele já me requer outros formatos. Você sabe disso, que você também é mãe, né? Não dá mais para conversar da mesma forma, os interesses são muito diferentes, né? Então, é uma construção contínua, isso que eu estava falando, né? É uma revisão contínua em relação aos perfis de comportamento. Ele, por exemplo, tem outro traço pessoal completamente diferente, sabe? Ele é um cara muito golfinho, mas é muito águia. Ele é aquariano de signo e é muito diplomático, muito bom com as palavras, sabe? Bem criativo também. Ele quer ser jornalista, então ele é um cara dessa construção da palavra, da mensagem, né? Mas é muito zen, um cara muito zen. Enfim, eu acho que é isso. Esse conteúdo que vocês detalharam bastante em relação aos perfis, eu acho ótimo, acho assim super aplicável, e vocês explicaram com muita propriedade, né? Deram exemplos, fizeram aquele exercício posterior da live, né? Coloque no seu perfil o animal com que você se identifica, ou seja,
é isso, a gente tem que, não basta pegar o conteúdo e ver uma vez, você tem que se enturmar com aquele conteúdo, certeza. E né? assim, o mais interessante é que a gente chegou realmente assim num consenso de fazer as lives no período de pandemia, né? Para as pessoas Uhum, aproveitarem realmente, né? Para as pessoas, foi um momento onde todo mundo estava mais introspectivo, as pessoas estavam, né, mais solícitas, assim, mais abertas a receberem alguma coisa extra. E assim, foi perfeito, porque seu uhum. irmão, é o que eu falo, assim, além de ele ser muito inteligente e carismático, né? Ele tem muita experiência profissional também. E assim, de todo mundo que a gente, né, conhece e tal, eu estava até antes me preparando para a live pensando nisso. Falei, gente, Roberto, ele arrasa, né? Ele é muito bom no que ele faz. Ele é assim uma sumidade, né? E É, de uma maneira simples, de uma maneira calma e ao mesmo tempo muito uhum. competente, né? Então é de tirar o chapéu mesmo. Eu falo isso em público para todo mundo ouvir, porque é de uma competência assim incrível. Inclusive, Olha, hum, po- não, pode pode falar. falar, pode falar. Não, eu assino embaixo do que você está Até então, dizendo, né? Porque eu além de queria, eu tudo, só queria entrar nisso porque assim, você é irmã dele, né? E aí eu queria que você contasse um uhum. pouquinho como é ser irmã do Roberto Matoso, né? Poxa, maravilhoso, é um presente, como ele mesmo Uhum. falou. Ele é um irmão mais velho, né? 2 anos e meio mais velho, e ele sempre foi para mim uma referência fundamental em muitas frentes da minha vida, né? E você vê que nós temos uma amizade muito grande, muito verdadeira. A gente é melhores amigos, né? Ele é padrinho do meu filho único, Uhum. sabe? E a gente realmente troca e tem uma confiança muito grande e um respeito pelo processo individual de cada um também na sua existência, sabe? Um tipo de assistência e de entendimento que a gente é muito diferente e que cada um, né, vai conduzindo também com os seus recursos, sua possibilidade. Mas, assim, eu sempre falo, assim, para citar algumas coisas de destaque, além dessa competência que você acabou de descrever, né, da inteligência, da competência, ele sempre foi, mesmo para os nossos assuntos, um cara, a pessoa acho que mais didática que eu conheci na minha vida. E depois a gente fez muitos empreendimentos juntos, de inícios de negócios, investimentos de trabalho. E ele tem essa grandeza da comunicação, essa facilidade e essa didática, né, que é uma coisa Uhum. impressionante. Porque o saber não é suficiente, às vezes, para transmitir com É, o carisma, facilidade. Então, isso é né? uma O outra. carisma, ele influencia muito e Roberto realmente tem isso Muito. sobrando, né? Destacado, né? Uhum. Sobrando, né? E então, assim, e além disso, eu sempre falo, ele é talvez uma pessoa do maior, um É grande verdade. coração. Tudo dele, todo o saber dele, tudo compartilhar dele passa pelo Uhum. afeto. Então, é uma forma muito boa de absorver, de Uhum. conviver, Uhum. entendeu? E outra coisa, assim, que eu acompanho ele desde sempre, né? Claro, e que eu percebi da própria transformação dele, eu sempre destaco isso. Eu acho que ele é um case do próprio aprendizado desse Que que ele está legal. compartilhando, Uhum. né? Porque ele é a pessoa que eu não ouço reclamar tem uns 10 anos, sabe? E você pensa assim, o cara é meu irmão, É, Francine. A vida põe desafio é, pesado para todos é. nós, Uhum. tá? Não, não é que, então o cara é inconsequente, não está percebendo. Não, mas simplesmente ele realmente ele fez uma opção e criou mecanismos para, sabe, positivar, para superar, transcender. Então, os encontros com ele são sempre muito energéticos, né? É muito pró, sabe? Então eu saio assim vitaminada quando a gente conversa, quando a gente canta, ainda tem a música, é uma dádiva em comum, Uhum. né? Nem precisava, mas poxa, graças a Deus, né? Então, cara, é isso, é um cara muito, o Davi, meu amigo, tá falando, muito gente fina, sabe? Podia ser político se ele quisesse, né? Porque ele é muito verdadeiro, muito comprometido, muito Uhum. querido. Então,
E eu te conheço menos, evidentemente, então eu posso falar dele, ser irmã dele, eu não teria nem tempo para falar tudo que eu gostaria. Mas eu tenho uma gratidão imensa por todas as estreias que ele me proporcionou com generosidade e me proporciona ainda, né? Mas eu aprecio muito o que eu estou conhecendo do seu trabalho, da sua personalidade também. Sabe, a sua presença é uma presença muito iluminada, né? Muito afetiva também. Eu vejo que você tem esse apreço pelo belo, pela natureza, por elementos com que eu me conecto muito também como restaurativos nesse momento de crise, né? É verdade. E assim, o que eu acho que fluiu foi justamente isso, né? Porque existe uma generosidade, uma afinidade em relação à generosidade, né? Que foi conversando, poxa, Roberto, vamos fazer as lives, vamos ajudar, né? Vamos levar conteúdo realmente para as pessoas, né? Eu acho que é um momento da gente poder doar alguma coisa. E ele entregou, na verdade, tudo. Ele entregou o conteúdo dele nessas lives, né? Coisa assim que eu conheço muita gente que não faria dessa maneira, né? Por uma questão de ego, ou então de realmente, poxa, mas isso daqui tem um custo, né? E aquilo, assim, às vezes não fluiria do jeito que fluiu entre a gente. E foi muito, muito, muito legal mesmo. Quero mandar um beijo para a Regina, tá? Regina sempre, assim, um amor de pessoa, né? Comigo, com a live, com todo mundo. Participou super aqui também, né? E você, é verdade. todos muito queridos, viu? Todos moram no meu coração. Demais, é muito. Eu acho que isso que você falou é uma coisa importante, quer dizer, num momento desse, eu estou fazendo entrevista com vários artistas para o meu podcast, né? Que é uma novidade dessa nova fase da minha vida. Também, né? Com detalhes, para quem não sabe. Eu tenho um podcast chamado Podcast Plugadas, com minha parceira de música, minha amiga, a Krika Amorim, né? E a gente já fez música juntas, já fez show juntas e também é uma pessoa muito articulada e com muitos anos, como eu, dentro do segmento da música, né? 30 anos de carreira dentro da música. E resolvemos abrir esse canal de colaboração com o nosso coletivo, da mesma forma que vocês estão fazendo aqui, com essa intenção aberta. Né? O momento está extremamente desafiante para nós todos, para a humanidade, né? E todo mundo que tem um conteúdo que possa dar conforto, dar entendimento, deveria compartilhar, né? Então, assim, vocês estão fazendo isso com o tipo de competência que vocês têm. Os artistas estão fazendo lives gratuitas, né? Quase todos, para se expressar e para poder consolar, dar um momento de encanto, né, no meio disso tudo. Vejo aqui que muita gente, a Naná, a Regina, a Dodora, o Davi, o Marcelinho, que é um grande comunicador e que entrou aqui agora também, são pessoas que têm participado e estão em busca dessa troca, que vocês estão oferecendo também. Então, e nós também no podcast Plugadas, que tem já 10 episódios no ar. A gente lançou o podcast em outubro do ano passado, e entrevistamos muitos artistas, né, de vários gêneros musicais. Então, assim, a Nilce Carvalho, a Délia Fischer, o Moraes Moreira, recentemente entrevistamos ele em janeiro, um pouco antes dele falecer, um papo maravilhoso, grande gênio da música, né? E recentemente a gente fez uma adaptação do podcast, incluindo o YouTube, com as entrevistas do Zoom. E agora entrevistamos nossos contemporâneos sobre exatamente como estão se adaptando a esse momento. Né? Estão transferindo seus projetos musicais para o digital? É tranquilo? Não é tranquilo? É sustentável? Como você se sente? Como, né? O que vocês estão criando? O que está provocando em termos do processo criativo? Olha, tá uma riqueza. Eu imagino. E assim, conteúdo que agrega valor, inclusive, às pessoas, né, do dia a dia. E eu acho que é um incentivo também, né, para outras seguirem esse exemplo e poderem somar e agregar. O Roberto, eu né, acho que sim. Plugadas. Eu estava
Podcast Eu vi, eu Plugado. estava olhando, achei muito bacana. Por acaso, teve um dia desses assim que veio parar ali para mim, sabe? Aí eu parei, eu fiquei olhando, eu fiquei assistindo, eu fui vendo e aquilo. Sabe quando você quer ver mais e mais e mais? Tá muito bacana mesmo. Ai, Tá de parabéns. que delícia, que Uhum, maravilha. Obrigada pelo com feedback. certeza. Olha, amanhã a gente vai fazer uma entrevista linda com a Ah, Joyce, legal. grande cantora e Aham. compositora, e com a Lucina, que é uma grande, que teve uma dupla importante na música brasileira chamada Luli e Aham. Lucina. E a Lucina é minha parceira até, a gente tem umas 3 músicas juntas, é uma honra para mim. Olha, enfim, não vou nem falar de todos, porque todos são muito interessantes, são detalhes diferentes de cada artista, mas é demais, é muito gostoso. Então, voltando ao ponto ali, que um outro tópico que eu acho que eu gostaria de destacar, não sei como é que está o tempo, tá, Francine? Porque a conversa é Não, mas a infinita, gente né? dá para falar mais um pouquinho. Tá, me Uhum, orienta aí no tempo, tá. tá? Eu acho que assim, um tópico que vocês desenvolveram bem aqui nessa segunda fase também foi a dos pontos fortes, Uhum. né? Porque, como vocês comentaram muitas vezes aqui, nossa educação às vezes é muito puxada para a crítica, né? É verdade. Então, a crítica, tudo bem, ela pode ter, né? Ela pode ter um efeito de superação, pode ter, Uhum. dependendo de como ela bate, ela pode ter esse efeito. Ah, Gá, então peraí que eu vou te provar que não é bem assim como você está me criticando. Mas ela pode ter um efeito de minar o potencial, muitas vezes, né? É verdade. Então, esse exercício que Dependendo, né? vocês desenvolveram, né? Até para a gente criar os filhos, a gente fica nessa equação, né, Francine? Aperta Aham. aqui, elogia ali, né? Mais ou menos isso, né? É. E Mas o assim, que eu acho desse dessa maneira, exercício dos... Fala, Uhum. Não, pode falar. pode falar. Pode concluir. Não, eu ia É que tá concluir falhando a que eu conexão. acho que essa provocação, olha, faz uma lista dos seus... Será que é aqui? É aqui? Tá dando Estão uma me ouvindo? falhadinha. Tá dando uma falhadinha. Mas enquanto a Elisa tenta voltar aqui, eu quero dar as boas-vindas a todo Tá me mundo. ouvindo? Quem não sabe ainda falar que essa é a nossa última live da nossa sequência, acho que a Elisa tá voltando aqui. Tá. Agora tá, Elisa, voltou a conexão. Legal. Aí a gente estava falando de pontos Tá. fortes. Então, eu acho que exercício muito interessante, porque, por exemplo, dentro da minha própria experiência de música, né? Meu irmão comentou que eu cantei 18 anos com um quarteto de samba. Originalmente um quinteto, depois um quarteto, o Arranco de Uhum. Varsóvia, né? E a característica desse grupo é de arranjos vocais aplicados ao samba de raiz. Então, tá também nas plataformas, tem 1000 registros, quem quiser ouvir. Eu amo, não estou mais integrando o Arranco, mas eu sou muito fã. Construímos muitas coisas nesses anos. E justamente a forma como funciona um arranjo vocal, ela considera os pontos fortes de cada intérprete, por Uhum. exemplo, né? Pegando no detalhe da música. Então, essa aqui é mais soprano, mais contralto, aqui essa voz timbra melhor nessa região para a cantora A, B, C, para o cantor. Então, esse raciocínio de entender os pontos fortes e contar com eles, porque a gente não faz nada sozinho na vida, Nada. né, Francine? Nada. Então, entender isso e alavancar esses pontos fortes de cada um é uma Uhum. inteligência de vida, Com né? certeza. E, sabe? Então, eu acho que se conhecer nesse sentido, você pode saber, né, que você pode conjugar um perfil, uma hora o seu perfil tubarão, outra o seu perfil águia, e onde você se dá melhor nisso, porque aqui na comunicação você funciona melhor com o teu perfil lobo, mas na hora dos relacionamentos afetivos você funciona melhor com o teu outro perfil, entendeu? Você tem uma qualidade
de atenuar embates, use isso. O mundo está precisando disso, né? E uma coisa que vocês marcaram muito, e acho que vocês exemplificam isso nessa complementaridade de vocês, sobre pontos fortes, é que é a unicidade que cada pessoa encontra quando ela reconhece o seu conjunto particular de pontos fortes, né? Porque é aquilo, ninguém vai entregar aquela especificidade tão bem quanto você, reunindo o teu conjunto muito particular. É muito legal isso, sabe? E assim, um facilitador também, né? Não só para a gente, consigo mesmo, porque diante de todos esses tópicos que o Roberto apresenta, né? Diante de todo esse treinamento que ele tem, a gente não só começa a se entender melhor, né? Que era o que você estava, como a gente também entende melhor como fortalecer o outro, né? No relacionamento e trazer aqueles pontos fortes do outro para que aquilo funcione e flua, seja no dia a dia, no trabalho, num casamento, um namoro, uma amizade, né? É uma pena que eu vou ter que encerrar com você, porque tá tão gostoso o nosso bate-papo, né? Então, Eu que agradeço. Vamos ouvir o Marco Aurélio, que eu fiquei interessadíssima. Com certeza. Aí eu vou estar chamando o Marco Aurélio, deixa eu ver se o Roberto entra aqui um pouquinho também. Ó, beijo grande. Beijão, brigadíssima, boa sorte nessa nova etapa, tá bom? Deus te para você também. Te abençoe sempre, Elisa. Beijo. Para você também, Francine. Beijão. Tchau. Tchau. E agora vamos dar uma olhada aqui. Se o Roberto vai dar um parecerzinho antes do Marco Aurélio. E temos muito assunto hoje. E muita gente participando também. Oi, Roberto. Sensacional conversar com a Elisa, hein? Amei. Alguém tem um lenço de papel aí que eu estou chorando, emocionado nas palavras que ela disse, né? Que coisa muito bacana. Gratidão total. Então, como temos agora um depoimento que vai ser tão rico e tão impactante como o da Elisa, que é o do Marco Aurélio, que eu vou apresentar, eu tenho a sugestão, Francine. A gente tem só mais 10 minutos de live, tem o Marco Aurélio para dar o depoimento riquíssimo. Então, quando o Instagram cortar, a gente continua. Você pode continuar depois, Francine? Posso. Tá? Eu só tenho... eu posso continuar. Eu vou ter meia hora, tá? Eu não tenho uma hora, que eu tenho uma reunião marcada para 9h30, mas a gente pode continuar sem problema nenhum. Até porque tem muita gente hoje aqui. Que bacana, né? Isso aí. Então, pessoal... Daqui a 10 minutos, 9 horas em ponto, ou 9h01, a live vai cair do Instagram, porque ele corta. Aí a Francine e eu, ou a Francine e o Marcos. Bem-vindo, Gustavo. E agora é o seguinte, como eu disse no início, o Marco Aurélio é um coronel aviador da Reserva Brasileira. Foi. Atualmente ele é consultor de segurança pública e gestão de energia. Marco Aurélio também trabalhou no Ministério de Educação do governo federal. Marco Aurélio é um grande pai, grande marido. Eu tive o prazer de conhecer aqui na minha casa e na casa dele, essa família linda dele, a esposa, os filhos, 2 rapazes. O Marco Aurélio fez um curso de política e estratégia lá nos Estados Unidos, na USAF, United States. Preparado, mas tem esse coração humilde, generoso e eterno aprendiz. Esteve muito presente na live, para nossa alegria aqui, prestigiou, aprendeu, respondeu no quiz, né, Francine? E agora ele vai entrar para dar um depoimento. Bem-vindo, Marco Aurélio, bem-vindo ao palco da live da Francine do Matoso. Vou sair, mas eu volto, hein, pessoal? Beijo, até tá. Então a gente vai chamar agora o Marco Aurélio, deixa eu ver se eu consigo fazer a conexão dele aqui. E eu quero falar para vocês também que quem está assistindo a nossa live, que está gostando, mandem muitos corações,
porque o Instagram, ele cria uma visibilidade também quando a gente está recebendo esses vários corações de quem está gostando. Então, Marco Aurélio está entrando. Olá, Marco Aurélio, tudo Boa bem? noite, Francine. Tá me Prazer escutando bem? grande te receber aqui, né? Agora ao Obrigado. vivo, a gente vê a participação, vê os comentários, né? Vê sempre as pessoas entrando, o interesse de todo mundo, mas assim, é muito gratificante poder ter você aqui conversando um pouquinho também na nossa live. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Francine. Pô, inicialmente aí eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande, né? Suceder a Elisa Queiroz, pô, uma gracinha, né? Fala muito bonito e com uma experiência de vida riquíssima, né? Uhum. E, pô, agradecer a vocês, né? A você, Francine, ao Matoso pelo convite, que eu aceitei de imediato. Uhum. Realmente é um desafio, porque, para ser sincero, a primeira live que eu estou fazendo Ah, que legal. dessa forma, então, para mim Uhum. é uma novidade, né? Que bacana. E assim, agradecer a presença de todos aí nesse momento aí que estão assistindo. Eu espero poder passar alguma coisa legal aí, né? Ah, com certeza. Sua participação foi incisiva, né? Então, com certeza, tem bastante coisa interessante para contar para a gente, até porque você conhece o Roberto há muito tempo também, né? E além de ser amigo pessoal, entrou nessa vibe aqui nossa, das nossas lives, do perfil comportamental, né? Dos pontos fortes, do hino, e conseguiu assistir quase todas, né? Conseguiu Sim. acompanhar, né? Eu gostaria de começar dizendo que, primeiro, a dupla funciona muito bem. Né? Logo na primeira live, eu mandei um elogio para o Matoso, né? Eu falei, Matoso, pô, você está muito bem com a Francine, assim, vocês estão muito entrosados, né? E assim, foram lives muito agradáveis, que chegava quarta-feira, a gente já ficava naquela expectativa, né, de não perder. Inclusive, eu até comecei a botar o relógio para despertar uns 15 minutos antes, para poder me lembrar da live e não poder perder a live dentro da nossa correria, né, do dia a dia. Mas assim, o Matoso, ele já meio que apresentou, né? Realmente eu sou oriundo da Força Aérea Brasileira, coronel aviador, então piloto de transporte da aeronave 630 Hércules, né? Que é um avião estratégico do Estado. Então fiz várias missões aí em prol do Estado brasileiro, né? Muita madrugada e confusão, como a gente fala, né? Então, passava alguma coisa no Jornal Nacional, eu já sabia que no dia seguinte eu ia estar envolvido e ia lá fazer alguma missão em prol do Estado. Isso aí é o que a gente chama da fase operacional, né? Quando acabou a fase operacional, fui indicado para fazer o curso Política e Estratégia nos Estados Unidos, num lugar chamado Air War College. Quer dizer, um grande desafio, né? Bastante pesado lá, tinha que ler cerca de 100 páginas em inglês por dia, acessei mais de 80 livros, interagi com 45 oficiais no mundo todo, dos quais 11 muçulmanos, um israelense, mais 200 americanos. Então, você aprende assim bastante com a cultura dos outros, né? Inclusive, até Ramadã a gente participou, né? Primeiro dia do Ramadã, os muçulmanos chamaram a gente tem essa característica, né, que é única no brasileiro, quando você reúne povos de todos os países, a gente vê como a gente é bem quisto. Né? E, assim, eu diria que talvez eu era o único que conseguia assim, interagir com todos, interagir com o muçulmano e com o israelense, por exemplo. Porque não, é completamente diferente, né? Então não é fácil. Então, assim, qual foi a forma na época que eu arranjei para poder entrosar, né? Na verdade, eu gosto muito de churrasco, eu gosto muito de fazer churrasco, então... que legal. Então, eu sou um churrasqueiro, né? E aí eu consegui achar um lugar lá nos Estados Unidos que tinha picanha, então eu providenciava a picanha, fazia a picanha, inclusive gente do mundo todo aprendeu ali a fazer churrasco comigo, e os países, cada um levava um prato do seu país. Né? E os solteiros, quem não era casado, tinha que trazer cerveja. Então, estava tudo resolvido, né? Aí, assim, a experiência que eu ganhei lá, realmente estudando assim, o mundo, né, com profundidade, é meio que um curso de relações internacionais em um ano. Né? Só que você está vivendo com todos os países
na prática, e tirando a dúvida com esses países. A gente tem uma interação muito grande, né? Quando acabou o curso, eu fui para a Escola Superior de Guerra, que daí é um pensamento voltado para o Brasil, um pensamento maior. Então, com a bagagem que eu tinha de conhecer o Brasil todo, né, em algumas partes do mundo, já estive 2 vezes na Antártida, e depois juntar, somar com esse curso de Política e Estratégia, e ainda pensar no nível menor, digamos assim, nível América do Sul, e isso aí foi assim, muito legal lá na Escola Superior de Guerra, porque eu acabei sendo convidado para ser Relações Institucionais e chefe da área de comunicação social no final ali da minha carreira. Isso aí é interessante, foi o que a Elisa comentou, que dentro da própria carreira nossa, a gente tem desafios o tempo todo, né? Então, de repente, eu estava num momento operacional que eu levava bastante. Depois eu tive que aprender num curso que era extremamente difícil, né? 1 ano de curso, assim, bastante difícil. E logo em seguida, tive que aprender também a dar instruções, né? A fazer aulas sobre segurança e defesa nacional, aí pelo país. E, por último, lidar aí com a Intervenção Federal do Rio, né, sendo o chefe da comunicação social e o Relações Institucionais da Escola Superior de Guerra. Mas todo desafio é muito legal, porque quando você aceita esse desafio, eu gosto de desafios, é aí que você vê que tu tem um potencial. Então, isso é muito bacana. Aí, assim, depois eu vou continuar essa história, mas voltando assim para o que eu aprendi, né, com o ensinamento aí com vocês, uma das coisas mais bacanas, assim, que não me sai da cabeça, para mim, quando eu vejo Matoso, eu me lembro do VIP, VOP, VAP. Ou seja, a nossa vida é isso, very important people, né, very ordinary people, e vai apresentar problemas, né? Então, assim, o Matoso foi assim desde o início que eu identifiquei ele como VIP, né? Sem saber que era VIP, assim, a expressão, né, que ele utilizava. E eu diria assim, vocês são muito didáticos, é muito bacana, porque dentro da interação de vocês conseguiram quantificar algo que a gente tem, pela nossa experiência, não tudo, mas alguma parte pela experiência, mas assim, foram anos apanhando para aprender. E ainda assim tem gente que não aprende, ou assim, a gente tem falhas nesse aprendizado, né? E dentro do processo que vocês ensinam, eu acho sensacional, porque é interessante como é fácil, né? A questão de você memorizar e assim, as questão de realmente ter as referências, né? A questão dos animais também, do perfil comportamental também, eu me identifiquei muito com o que a Elisa falou. Eu ia falar isso, é engraçado, né? Porque assim, o seu traço, né? Seria um traço mais marcante, aquela coisa que a gente imagina e fala, poxa, Marco Aurélio é um tubarão, né? E aí, de repente, você pega e faz um churrasco para os muçulmanos, junta todo mundo ali, todo mundo leva cerveja, não sei o quê, entrou um lado golfinho no meio da história, assim, inesperado, né? Que você olha e fala, gente... Então, assim, essa identificação, né, com todas essas situações que o Roberto traz, né, e as nomenclaturas, eu acho que, assim, encurta o caminho para a gente conseguir interagir de uma maneira muito mais fácil com todo mundo mesmo e identificar quem não vale a pena, né? Tipo assim, isso daqui não vale a pena mesmo e, assim, pode ficar, mas aí você seleciona, né? Então, assim, é muito interessante a maneira, né, com que se conduziu. Francine, eu acho sensacional. Agora tu tocou num ponto que é um aprendizado difícil, tá? Pelo menos para mim foi, né? É aquela questão de você ter um lado bom de querer agradar todo mundo. É impossível você agradar todo mundo. E outra, houve vários momentos, pelo menos no início assim, da minha carreira, que você tinha que fazer sala com alguém que você não gostava e não tinha a mínima afinidade. E às vezes por obrigação. Então, com a maturidade, você começa a lidar melhor com essas situações, começa a identificar
os famosos VAPs, né? Uhum. Lógico que aquele pessoal, vamos dizer, o very ordinary people, que seria o dia a dia, o nosso comum, alguns vão se tornar VIPs e outros vão se tornar VAPs, ou alguns vão ficar no VOP mesmo, não tem problema, né? A gente dá chance, digamos assim, mas o principal é não perder tempo com coisas ou com pessoas que não vão agregar e vão te deixar triste, né? Isso é uma lição bastante difícil, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, né? Voltando um pouquinho naquele tempo, assim, a questão do desafio. Então, quando eu estava acabando ali no final da minha carreira, me convidaram para ser o chefe da comunicação social da Escola Superior de Guerra. Pô, na época estava acontecendo a intervenção federal, né? Toda hora tinha, lá na Escola Superior de Guerra, aí no Rio de Janeiro, toda hora você tinha imprensa, né? Todos os órgãos de imprensa juntos toda a questão lá da classe política, né? Discutindo a situação. E eu comecei a receber várias instituições, né? Diariamente. E comecei a trabalhar fazendo as coisas acontecerem. E foi bacana, porque na época o comandante assim, ele me deu essa autonomia e me chamou justamente para ajudar ele nesse sentido. E eu confesso que eu me identifiquei muito com essa área, né? Fiz amizades assim muito bacanas, inclusive com o pessoal ligado à televisão e tal. E aí esse nosso trabalho culminou com a gente recebeu um prêmio, né? A ESG recebeu um prêmio em 2018 como a melhor instituição das Américas na área de segurança e defesa, no National Defense University, lá em Washington, né? Então, a gente foi lá, recebemos um prêmio. Foi a primeira vez que uma instituição do Brasil recebeu esse prêmio. Na mesma época, eu coordenei a visita do secretário de Defesa americano, o Mad Dog, o Jim Mattis, né? Aqui no Brasil, e interagia com a Embaixada Americana. Ele fez uma palestra para a gente lá no Rio de Janeiro que foi maravilhosa, ele se encantou com o Brasil, ao ponto assim de quando eu fui para receber esse prêmio, a gente foi para receber esse prêmio lá em Washington, eu tenho uma amiga no Pentágono, né? Essas relações que você faz internacionais. E ela comentando, Marco, olha, Marco, né? Marco from Brasil. Como o secretário ele gostou do Brasil, da visita do Brasil, tal. Então é a maneira que a gente tem de contribuir, né, com o Brasil, né? E ao longo desse processo todo eu sempre procurei fazer amigos. Nem sempre a gente consegue, mas principalmente a questão da lealdade, de você jogar limpo, jogar honesto, né, com quem você interage, com as pessoas que você lida. Mesmo que seja para o não, né? Você não precisa ser um não rigoroso, mas jogar de forma honesta. E aí acabou que eu recebi o convite no início do governo para ir para o Ministério da Educação. Foi outra experiência maravilhosa, assim, foi um desafio tremendo, né? Lidar com toda a educação superior do país. Ali fiz amigos maravilhosos, né? Eu acho que até tem um pessoal que está assistindo aí da turma da época, né? A Leilene, Marco Antônio, o Marcos Heleno, enfim, eu acho que está todo mundo aí assistindo, né? Minha família também. Então, sejam todos bem-vindos, então, né? Foi assim, terreno que a gente não conhecia, que ninguém passou nada para a gente. A gente foi lá, nós fizemos o nosso trabalho, né? Conseguimos alavancar bem, trabalhar bem, conseguimos resultados maravilhosos e conseguimos amigos, né? Marli também está assistindo aí. Então, dentro desse processo, né, de reinvenção, aí eu saí em agosto do ano passado aqui do Ministério da Educação. Recente. Oi? Foi agora, é recente. A saída é recente. Né? Faz um ano. Aí foi feito um trabalho maravilhoso, né? Aí, quando eu saí, foi aquela hora de, não, agora eu vou dar um tempo para minha família, vou me reorganizar. E esse ano foi bacana, assim, coincidiu com a pandemia, não que a pandemia seja bacana, mas coincidiu de eu começar a
os caminhos começaram a me conduzir para um novo desafio no qual eu me encontro agora, né? Que é esse desafio aí de ser consultor, de trabalhar aí com várias pessoas. E assim, o interessante é isso, você começa a identificar que dentro do seu perfil, você gosta de, assim, eu identifiquei que eu gosto de lidar com pessoas, gosto de conversar com as pessoas, gosto de resultado, gosto de ajudar as pessoas, de ver as coisas acontecendo.